A segunda série A apresenta Sarau, a Dama das Camélias. Romantismo. Sarau. Um sarau é um evento cultural em que as pessoas se encontram para expressarem ou se manifestarem artisticamente. Consiste em uma reunião festiva que ocorre à tarde ou no início da noite, apresentando concertos musicais, serestas, cantos e apresentações solo, demonstrações, interpretações ou performances artísticas e literárias. As danças como formas de interação entre os convidados eram muito comuns. Contexto histórico. O romantismo teve seu início na Europa, em países como a França e a Inglaterra, influenciados pelas revoluções industrial e francesa. Depois, veio para o Brasil. A transferência da família real para o Brasil em 1808 significou o início do processo de independência da colônia. O período compreendido entre 1808 e 1836 é considerado de transição na literatura brasileira, devido à transferência do poder de Portugal para as terras brasileiras que trouxe consigo, além da corte e da realeza, as novidades e os modelos literários do velho continente, nos modos franceses e ingleses. Houve também a mudança do foco artístico e cultural, da Bahia para o Rio de Janeiro, capital da colônia desde o ano de 1763. Com a vinda da família real, os livros puderam ser impressos no território, que proibia sua impressão e difusão sem autorização prévia de Portugal, dando início não apenas ao desenvolvimento da literatura, mas também a um sentimento de nacionalidade no território, uma das principais características do período romântico brasileiro. Em 1836, foi publicado o primeiro livro do período romântico no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Características gerais. Inicialmente, apenas uma atitude, um estado de espírito. O romantismo toma mais tarde a forma de um movimento, e o espírito romântico passa a designar toda uma visão de mundo centrada no indivíduo. Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si, proclamando a liberdade de criação e de expressão, em contrapartida ao racionalismo exposto no período anterior. Predominam no romantismo características que ampliam a visão emotiva, como a idealização, o subjetivismo, o egocentrismo, o sentimentalismo, o escapismo e o saudosismo. Literatura. As gerações poéticas do romantismo podem ser de três espécies. A primeira geração relata o nacionalismo e o amor à pátria pregados durante a época, na qual destacam-se Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães como autores. A segunda geração revela traços de sofrimento, morte, melancolia e dor, representados por Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo. Já a terceira é caracterizada pela presença de críticas sociais fortíssimas em relação à falta de liberdade e escravidão ainda existente, destacadas por Castro Alves. Havia também a prosa dividida em 4 classes: indianista, histórica, regional e urbana. Eram assim denominadas de acordo com o contexto e o tema escrito. Como exemplos de autores principais das prosas do romantismo, destacam-se Bernardo Guimarães, Visconde de Tuné, Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar. A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas. Na França, destaca-se o romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, que nasceu em Paris em 1824, filho legítimo do escritor Alexandre Dumas. Em 1842, conheceu a famosa cortesã Marie Duplessis, de quem se tornou amante e com quem rompeu em 1845. Marie faleceu em fevereiro de 1847 e sua morte afetou profundamente o autor, que se isolou para escrever uma história baseada no romance com a cortesã e que atingiu um sucesso estrondoso. Em 1851, adaptou A Dama das Camélias para o teatro. Na peça, A Dama das Camélias e Armand vivem uma grande paixão, que é impossível pela segregação social da sociedade burguesa classista na qual viviam. Pintura. As pinturas do romantismo eram caracterizadas pela exaltação da liberdade de expressões artísticas e de sentimentos, pela genialidade, impulsos e pela inspiração. Nas belas artes, a busca pelo exótico, pelo inóspito e pelo selvagem formaria outra característica fundamental do romantismo. Exaltavam-se as sensações extremas, os paraísos artificiais e a natureza em seu aspecto mais bruto. Lançar-se em aventuras, ao embarcar em navios com destino aos polos, por exemplo, tornou-se uma forma de inspiração para alguns artistas. O pintor inglês William Turner refletiu esse espírito em obras como Mar em Tempestade. Os principais pintores brasileiros são Pedro Américo, Vitor Meirelles e Araújo Porto Alegre. Danças.
No século XIX, destacam-se as danças. Minueto, a dança de passos miúdos. De origem aristocrática, ficou popular na classe burguesa também. É alegre e dançante, mas ao mesmo tempo delicada e emocional. Valsa, inspirada no minueto, surgiu na Alemanha e Áustria, no início considerado como uma dança muito sensual e vulgar pelas classes sociais mais altas, sendo comum nas camadas mais baixas da sociedade. Após algumas décadas, passou a estar presente nos eventos sociais das classes mais altas também. Quadrilha francesa, dança folclórica festiva popular da França, dança de salão composta por 4 casais. Era dançada pela elite europeia, mas acabou vindo para o Brasil e sofreu diversas modificações até se tornar parte da cultura brasileira, como conhecemos hoje em dia. Tango, dança que nasceu na Argentina, sensual, complexa, que envolve técnica, habilidade e emoção. Era dançada inicialmente só por homens, e depois passou a ser bailada à par. Balé. O balé, que era dançado de forma estritamente técnica antes do romantismo, passou a ser emocional. Nas pontas dos pés, contava agora histórias de amor e mostrava a sensualidade da mulher. E esta noite, todos vocês terão a chance de reviver esse período de intensa transformação cultural, fruto de uma nova atitude de espírito diante dos problemas da vida e do pensamento. Fiquemos agora com o sarau da turma segundo ano A.